As esperanças no Senhor nos fazem acordar e ter coragem de encarar mais um dia. Em meio ao caos, em meio às incertezas, nós confiamos naquele que nos chamou, naquele que nos prometeu a vida eterna. Bom dia a todos, que vocês possam meditar na palavra, que possamos mais um dia ser instruídos no caminho do Senhor, que vocês possam continuar nessa jornada de meditação diária, nessa jornada de entrega, nessa jornada de busca. Algumas pessoas olham e falam: deem oportunidade ao Senhor. Não se trata de darmos uma oportunidade ao Senhor, nós que somos os miseráveis, né? Que o Senhor nos dê uma oportunidade de conhecê-lo, que Ele se revele a nós. Bom dia, Edu, bom dia, Divan, bom dia, Bruna, bom dia, Pri. Vamos para mais um dia, mais uma live, mais uma oportunidade do nome do Senhor se tornar cada dia mais conhecido. Que o Senhor atue no meio de nós, que o Senhor possa nos restaurar e nos convencer da sua palavra. Abram suas Bíblias no Salmo 119, verso 50. Hoje é nosso 51º dia. Peguem suas Bíblias. Bom dia, Silvia. Bom dia, Lê. Olha o que diz o Salmo 119, verso 50. Tua promessa renova minhas forças. Ela me consola em minha aflição. Você, de fato, quando lê esse salmo, você reflete para verificar se que em qual área da sua vida você necessita ser fortalecido. Existe uma palavra sobre a sua vida? Provavelmente não, porque provavelmente pouco se conhece da promessa do Senhor. Pouco se conhece da promessa do Senhor. Nós, sem conhecermos, nós não conseguiremos depositar toda a nossa esperança. Ontem eu mencionei acerca da confiança, acerca da promessa, de esperarmos promessas de pessoas que aparentam demonstrar indícios que irão cumprir. Mas se nós não conhecemos essas promessas do Senhor, nós não teremos como ir até Ele, fazendo como o salmista faz, crendo que essas promessas renovam as forças. Nós esperaremos que as coisas aconteçam por força do nosso braço. Nós esperaremos que as soluções venham de surgir uma ideia iluminada, de conseguirmos resolver questões difíceis. Nós não conseguimos entender que nossa segurança está em confiarmos naquilo que o Senhor nos prometeu, nas promessas que estão cravadas em letras eternas. As promessas do Senhor estão cravadas em letras eternas. É um contrato eterno, onde Deus é fiel e cumprirá a sua promessa. Se Ele entregou o Filho dele na cruz por você, o que dirá dessas promessas do qual lhe foram feitas? Não existe nenhuma dúvida que elas se cumprirão. Este salmo menciona: a tua promessa renova minhas forças. A promessa gera algo, gera esperança, gera força, gera consolo. Consolo em meio às incertezas, em meio à aflição. A aflição da sua vida pode ser apaziguada mediante o conhecimento dessa promessa. O conhecimento da promessa apazigua, aquieta as nossas aflições.
A certeza de que aquele que dá ordem ao vento, aos mares, aos peixes, ele pode, mediante uma ordem, fazer com que todas as coisas de nossas vidas se organizem perfeitamente. Por intermédio da sua voz, céus, terras, criaturas, todas as coisas se organizaram. Ele dá uma ordem e as coisas se alinham perfeitamente. A promessa do Senhor deveria renovar a sua força. Deveria lhe consolar. E a aflição já não mais faria parte da sua vida. Que essa aflição seja apaziguada mediante a promessa do Senhor. O muito interessante desse salmo é que toda vez ele mostra um raciocínio que ele é construído. Ontem nós lemos que dizia assim: lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, ela é minha esperança. Aí ele conta por que é esperança. Ele está clamando ao Senhor para que as promessas se façam presentes em sua vida, que ele esperava essas promessas, e ele conta o porquê. Essas promessas que fizestes ao teu servo renovam as minhas forças, e ela me consola em meio à aflição. Que nós possamos confiar na palavra do Senhor em meio a todos os momentos de nossas vidas. A nossa força não provém dos nossos braços, a nossa força não provém das nossas capacidades intelectuais, a nossa força provém única e exclusivamente do Senhor. Que Ele possa renovar as suas forças, mediante ao conhecimento que você terá das suas promessas, que estão descritas em cada página deste livro. Que você possa se juntar a nós e ler 4 capítulos todos os dias, Hoje nós estamos no 15º dia da leitura, 15º de 365 dias que nós passaremos lendo a Bíblia, dia após dia. 4 capítulos por dia, incessantes, sem parar e sem falhar. Falhar não é uma opção. Se eu estiver vivo todos os dias eu irei ler. Tal qual eu faço minhas necessidades básicas, minhas necessidades fisiológicas, eu também deveria ter como uma necessidade essencial da minha vida a leitura constante da palavra. Medite na palavra. Nós estamos agora no Evangelho de Lucas. Nós vamos dar uma rápida passada do capítulo 13 ao 15. Peguem as suas Bíblias, abram, façam as anotações. Estão assim, ó. Tá aqui, ó. O dia, a leitura e que o reino avance. 13º capítulo de Lucas. Lucas, que é um evangelho que possui uma organização um pouco mais cronológica, uma organização onde nós podemos ver uma coerência, uma explicação bem, vamos dizer, minuciosa de alguns trechos. É muito válido meditar e se aprofundar. Boa Tatiana. Enquanto você não tem a Bíblia, tem um aplicativo. Se você está no grupo, eu compartilho algumas coisas lá, eu sempre mando o link do... Não sei se eu tenho mandado, deve fazer tempo que eu não mando, mas tem vários aplicativos que possuem essa Bíblia online. De qualquer forma, eu aconselho vocês a terem uma Bíblia física. A leitura na Bíblia física é completamente diferente, tá? Então, tenham uma Bíblia física
A Bíblia virtual tem suas peculiaridades, tem suas vantagens, mas tem uma Bíblia física, Vamos então ao Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós temos aqui a informação logo nos primeiros versos, onde Jesus é informado que Pilatos havia assassinado algumas pessoas na Galileia enquanto eles ofereciam sacrifícios, né? Nós já vemos essas perseguições que sempre ocorreram àqueles que criam no caminho, criam na mensagem que o Messias enviou. No verso 5 ele diz: eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês morrerão. Ele começa a retratar aqui esse episódio onde a morte começava a tomar conta e ele clamava, ele chamava as pessoas ao arrependimento, para que eles não morressem e possuíssem a vida eterna, não colocando simplesmente um medo, mas um desejo de estar eternamente ao lado do Senhor. Nós temos mais uma parábola aqui, a parábola da figueira, a cura de Jesus no sábado. Imagina que Jesus sempre confrontava o sistema religioso da época, justamente porque o sistema não estava atrelado à sua vontade, estava simplesmente montado dentro de uma mera vontade humana, onde eles tomavam ordenamentos divinos como uma mera formalidade e não como essência de sua vida. Eles não olhavam aspectos básicos da essência da palavra, e sim tornavam a palavra cada vez mais penosa e difícil para aqueles que estavam submissos a ela, de forma que aqueles que guiavam os passos se aproveitavam da inocência dessas pessoas. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, tá? A partir do verso 27, ele menciona algo que é de extrema necessidade termos convicção, acerca da porta estreita. Observem a partir do verso 23, Jesus caminhando pelas cidades, né? Pergunta para ele: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele responde: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Essa palavra nos remete a essa urgência, a essa necessidade de resposta e responsabilidade real de agirmos cada dia mais conscientes, observarmos em obediência a sua palavra. O nosso esforço não é em vão, nós não somos meros robôs que somos guiados simplesmente por Deus, onde nossos passos não acontecem simplesmente porque Deus ordena e todas as coisas estão acontecendo de maneira inanimada. Nós somos seres ativos, nós somos seres reais, nós responderemos pelas nossas falhas, mas nós confiamos também que mesmo esse esforço nós não conseguiríamos pela nossa própria força se esforçar sozinhos. Nós queremos que nós somos inspirados por Deus a conseguir a esse esforço fluir de nós, porque nós buscamos cada dia mais as trevas, mas quando o seu Espírito invade o nosso ser, nós clamamos por essa luz. Continuando, nós vemos a ameaça de Herodes Antipas querendo matá-lo. O sistema governamental não conseguia lidar com Deus invadindo a esfera humana. A sua bondade, as suas características colocavam todos os homens como culpados.
Chegamos no capítulo 14. No capítulo 14, mais uma vez, menciona a cura no sábado, onde estes homens, os fariseus, mais uma vez repudiam essas curas que eram feitas. O ensino sobre humildade é muito válido, então leiam. Esses pequenos detalhes que nos são contados, como essa questão de ensino sobre a humildade, ele menciona uma festa para um casamento e não se assentar em um lugar de honra, porque pode ser que um convidado mais importante que você chegue e daí você seja retirado no seu lugar. Olha que interessante, né? E retrata no verso 11 uma frase que nós deveríamos repensar. Por quê? Você já ouviu aquela frase: os humilhados serão exaltados. Sabe onde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Você já ouviu essa frase, talvez você já tenha repetido, que os humilhados serão exaltados. Isso daí pode até parecer legal, mas não é bíblico e não é uma realidade. A frase vem num contexto completamente diferente. Em Lucas 14:11 menciona: pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Aqueles que se humilharem diante do Senhor serão exaltados. Ele cita essa frase no sentido desse banquete. Aquela pessoa que poderia sentar em algum lugar um pouco mais importante, ela senta no lugar menos importante à mesa. Imagina que a mesa, ela possuía lugares que demandavam status, tal qual lugares dentro de determinados lugares. Existem lugares que são mais privilegiados. Então, essa frase que eu acabei de mencionar é completamente construída, diferente pela nossa modernidade, mas a palavra bíblica é o que nos vale e o que nos direciona. Continuando, depois nós temos a parábola do banquete do reino de Deus também, que vocês devem meditar, onde muitos daqueles que foram chamados, mas recusaram esses convites, e agora estamos nos últimos tempos, justamente onde ele sai por aí, pelas ruas e becos da cidade, convidando pobres, aleijados, cegos e mancos para esse banquete. Nós somos esses, os chamados de última hora. Vamos depois já pro capítulo 15. O capítulo 15, o último capítulo de hoje, né? Não, é 16. Hoje é 13, 14, 15 e 16. O capítulo 15 também menciona algumas parábolas. A parábola do filho pródigo. Meditem na parábola do filho pródigo, da ovelha perdida. É um clássico, né? Creio que vocês já devam ter escutado do filho que pegou a herança e gastou tudo e depois volta ao pai. Capítulo 16. O capítulo 16 já começa com mais uma parábola do administrador astuto. Olha que interessante. Em meio a um homem, vamos dizer que desonesto, né? Ele é elogiado pela sua astúcia. E menciona dessa forma assim: é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Essa é a lição: usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Isso daqui está escrito no verso 10.
Esses versos que eu menciono, depois se você quiser anotar para quando ler, você conseguir ter uma, vamos dizer, pelo menos uma clareza do que está dizendo, isso daqui é muito válido também, tá? Olha que interessante, no verso 13, menciona assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não está falando acerca da pobreza, mas do dinheiro te usar em vez de você usar o dinheiro. Os fariseus e a lei, mais uma vez ele trazendo clareza acerca do que a palavra mencionava em sua essência. No capítulo 16, verso 17, menciona: é mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. A lei de Deus é inalterável. As palavras de Deus são irrevogáveis, assim como suas promessas. As suas promessas nos foram feitas e serão cumpridas. Mais cedo ou mais tarde, elas hão de se cumprir. Sejam as promessas que recaem de maneira individual sobre a sua e sobre a minha vida, elas vão se cumprir, porque foram feitas pelo Deus eterno, que tudo pode, que tudo faz. A história do rico e do mendigo, né, que é, na verdade, do rico e do Lázaro, retrata uma verdade do mundo espiritual que nós não nos atentamos. Algumas pessoas imaginam acerca de uma conversão pós-morte, o que é completamente anti-bíblico, não existe, não tem como. E nós vemos essa questão muito como real. Que vocês possam meditar e extrair ensinamentos importantes que estão nesses últimos versos, mais precisamente do 19º ao 31º do capítulo 16. Quando este homem clama ao Senhor, esse homem rico, que vai para um lugar de tormento, ele clama ao Senhor para que outras pessoas possam ser avisadas. Olha o que diz. Esse homem clama por quê? Ele clama e ele fala assim, ó: Pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Depois da sua morte, ele clama para que outras pessoas possam ser avisadas e se arrepender. Abraão diz: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Se Cristo não convence, não há ninguém que possa convencer. Que possamos nos arrepender enquanto tem tempo, que possamos confiar firmemente nas palavras do Senhor, crendo que todas suas palavras se cumprirão. Meditar na sua palavra nos traz clareza, nos traz certeza, nos traz esperança. A palavra é o nosso refúgio e nossa fortaleza, assim como o Senhor. Nós estamos chegando perto do fim já de Lucas, quase terminando o terceiro evangélico na ordem bíblica mesmo. Imagina que muitos de vocês talvez nunca leram os 4 evangelhos. Se eu pedisse para vocês falarem agora quais são os 4 evangelhos, você não saberia. Se perguntasse quantos capítulos tem nestes evangelhos, você não saberia. Mas se eu te perguntar quem são os integrantes do Big Brother, talvez você saiba. Se eu te perguntar o que o seu expoente, aquela pessoa que você segue, onde ela estava ontem, talvez você saiba. Onde ela passou final de ano. Então, que nós possamos ser seguidores de Cristo. Que o Senhor possa nos direcionar ao conhecimento da sua palavra. Que Deus lhe capacite, que Deus lhe traga esperança, que Deus lhe fortaleça. Amanhã estaremos aqui para mais uma meditação, mais um dia para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor seja louvado.
Entre no grupo, compartilhem o grupo, compartilhem aqueles vídeos que eu coloco ali, ou as frases. Vocês vão verificar que tem um mais ali. Se você clicar no mais, vocês podem compartilhar no Stories, não custa nada, você não vai ficar mais pobre com isso, tá? E provavelmente você ajude alguma pessoa também a buscar conhecimento de Deus, a estar mais diante da presença, a clamarem por conhecimento. Não deixem que a inconstância tome conta da sua vida. Seja constante e intencional. Um beijo no coração. Que o nome do Senhor seja louvado hoje e eternamente. Até amanhã. Mais um dia para a honra e glória do Senhor.